Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à sessão solene de lançamento da campanha da Fraternidade 2018, Fraternidade e Superação da Violência. A campanha da Fraternidade é realizada anualmente pela Igreja Católica com o objetivo de despertar a solidariedade e chamar a atenção das pessoas para alguma situação que exija mudanças. Este ano, o tema da campanha é Fraternidade e Superação da Violência. Para dar início a esta sessão solene, convidamos para compor a mesa de trabalhos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Lorena, vereador Valdemilson da Silva Utão. Representando o reverendíssimo bispo diocesano de Lorena, Dom João Inácio Miller, convidamos o padre Leandro Carlos Pereira, assessor diocesano da campanha da Fraternidade, a compor a nossa mesa de trabalho. Convidamos o excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Lorena, vereador Mauro Gonçalves Fradique de Oliveira, vereador Maurinho Fradique, para compor a mesa de trabalho. Convidamos o excelentíssimo senhor primeiro secretário da Câmara Municipal de Lorena, vereador Pedro Nogueira Barbosa Filho, vereador Pedro da Vila Brito, a compor a mesa de trabalhos. Convidamos o excelentíssimo senhor segundo secretário da Câmara Municipal de Lorena, vereador Samuel Andrade de Melo, vereador Samuel de Melo, a compor a mesa de trabalhos. Neste momento, peço por gentileza que o presidente da Câmara Municipal de Lorena, Valdemilson da Silva, vereador Utão, faça a chamada dos demais vereadores. Boa noite a todos. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereador Bruno Camargo. Vereador Beto Pereira. Vereador Kleber Maravilha. Vereador Elcio Vieira. Vereador Fábio Longuinho. Vereador Fábio Matos. Vereador Washington. Senhor presidente, só para registrar, o vereador Careca da Locadora pediu para registrar a sua ausência devido a problemas de saúde. Hoje ele está em repouso para a realização de exames amanhã, por isso ele não está presente nesta sessão solene. Convidamos o presidente da Câmara Municipal de Lorena, vereador Valdemilson da Silva Utão, para abrir esta sessão solene. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de lançamento da campanha da Fraternidade 2018, Fraternidade e Superação da Violência. Convido a todos a ouvirem cantarem o hino nacional, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e melodia de Francisco Manuel da Silva, e o hino de Lorena, letra de Francisco Ferreira Leite e melodia de Padre Fausto Santa Catarina.
Gostaríamos de registrar a presença das seguintes autoridades: o senhor Norival de Souza Júnior, secretário de Segurança da Prefeitura Municipal de Lorena; senhora Maria Aparecida Romeiro, membro do Lions Clube de Lorena e da Casa A. Muito obrigado pela presença. Representando todos os vereadores, convidamos o presidente da Câmara Municipal de Lorena, excelentíssimo senhor Valdenilson da Silva, vereador, então, para fazer o seu pronunciamento. Boa noite, Padre Leandro, sua bênção. Boa noite, mesa administrativa. Boa noite, padres aqui presentes, população aqui presente nesse momento saudável, momento alegre, que é o lançamento da nossa campanha da fraternidade, juntamente com o Padre Leandro. O tema: fraternidade e superação de violência. Lema: vós sois todos irmãos. Em 1962, a campanha da fraternidade é uma atividade ampla de evangelização, desenvolvida num determinado tempo, quaresma, para ajudar os cristãos e as pessoas de boa vontade a viverem a fraternidade em compromissos concretos no processo de transformação da sociedade, a partir de um problema específico que exige a participação de todos, não uma solução. Estimular a comunidade cristã, pastorais, associações religiosas e movimentos eclesiais o compromisso com ações que levem à superação da violência. Foram dois tópicos que eu tive a oportunidade de ler e ver a importância que nós temos hoje dentro da nossa sociedade. Mas eu daria ainda uma ênfase maior: a importância que nós temos dentro da nossa casa, no processo de educação, através de nossos filhos, através de um relacionamento onde a violência não prevalece, sim prevalece o diálogo, através da educação, através de bons exemplos, nós conseguiremos alcançar a mudança dentro de uma sociedade. E essa sociedade que hoje está carente de violência doméstica, de violência financeira, de violência em relacionamento, violência mais ainda, né? Uma agressão física, onde algumas pessoas não têm um grande respeito, que nós estamos aí também no Dia das Mulheres, um grande respeito com uma agressão física, que essas pessoas não merecem assim ser abordadas, mas sim ser trabalhado a mudança do seu comportamento. É gratificante, Padre Leandro, estar aqui com alguns anos. O senhor esteve aqui onde foi criado esse projeto. Eu acredito que todos os vereadores aqui presentes e que estão ausentes hoje por um motivo ou outro, estão felizes com a sua presença, felizes com a população aqui, principalmente tratando um assunto que é a campanha da fraternidade. Eu encerro aqui a minha fala dizendo a importância que nós sentimos no nosso coração, a alegria de saber que nós estamos no momento de uma trajetória e poder contribuir com essa mudança de comportamento, né? E acho que todos e qualquer situações que nós vivemos, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós teremos resultado positivo. A última homilia que eu ouvi do Padre Alessandro, no Cristo Rei, ele falava: somente 2 minutos, 2 segundos, quando você fala: Pai, guia meus caminhos, Pai, conduz a minha vida, você realmente terá um comportamento dentro de uma sociedade benéfica. Boa noite, muito obrigado. A proposta na sessão solene é trabalhar com o método da campanha da fraternidade, que nos propõe 3 aspectos são abordados. O ver, que é o momento de compreender o problema da violência,
significa buscar os conhecimentos bíblicos e das ciências que nos ajudam a superar o problema da violência. O agir, que é o momento de pensar ações concretas em relação à questão da violência para compreender esses vários aspectos abordados. Ver, apresentar o contexto das situações de violência que estão acontecendo na nossa realidade. Sinalizar a problemática da violência presente no cotidiano da vida, das relações, da sociedade de forma geral. Julgar. Reflexão questionando como podemos promover a cultura do diálogo e a superação da violência. E agir. Que ações a sociedade precisa realizar para a superação da violência? O orador oficial para os 3 atos, ver, julgar e agir, será o Padre Leandro Carlos Pereira, assessor diocesano da campanha da fraternidade. Nesse momento, gostaríamos de convidar o reverendíssimo Padre Leandro para fazer a sua apresentação. Vou tomar a liberdade de tirar o microfone aqui. Saúdo o senhor presidente da mesa, o vereador Tom, e na sua pessoa saúdo os demais vereadores aqui presentes. E expresso a minha alegria, e com certeza expresso aqui também a alegria do nosso bispo diocesano. Eu tive a oportunidade de vir nos 2 anos anteriores para refletir sobre a campanha da fraternidade. No primeiro ano, Dom João Inácio veio e nós ocupávamos um espaço que era das sessões ordinárias da Câmara. Era cedido pelo presidente, e pelos demais vereadores que consentiam um espaço para podermos falar. E assim o fizemos, no ano retrasado, 2016, o ano passado, 2017, foi a ocasião em que eu lancei aqui e pedi que o Dão, como presidente da casa, pudesse fazer isso de tal forma que, saindo da mesa da presidência, todos os vereadores iriam assumir esse projeto de lei dessa sessão solene, para fazer exatamente a reflexão dentro da Câmara Municipal sobre temas que a campanha da fraternidade a cada ano propõe para ser refletido, não só dentro da igreja, mas sobretudo temas relevantes de grande importância para a sociedade, para ser refletido e meditado também para fora da igreja, em todos os âmbitos da sociedade a qual nós pertencemos. Lembrando, cada tema ou cada ano que se propõe um tema da campanha da fraternidade, este tema ele foi votado na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, na Assembleia da CNBB, 2 anos atrás. Então ele não é um tema que ele é colocado naquele ano e assim, a toque de caixa, os bispos decidiram, vamos refletir sobre este tema. Não, o tema ele é votado em Assembleia Geral dos Bispos a cada ano, 2 anos antes dele ser lançado. Ok? E aí a Comissão Nacional tem a oportunidade de ir trabalhando sobre aquele tema durante estes 2 anos que antecedem o ano que vai ser lançado, portanto, o tema da campanha da fraternidade. Refletíamos no ano retrasado, 2016, também no ano passado, sobre o meio ambiente e, juntamente com ele, a necessidade de se fazer nos municípios o plano exatamente diretor sobre a água, sobre o tratamento de lixo, a destinação deste e assim por diante. Inclusive, meditávamos e refletimos sobre a questão das chuvas. Então veja que são sempre temas muito pertinentes para a sociedade. Bem, dito isso, a cada ano a CNBB propõe um tema específico que diz respeito à vida social. Porque uma espiritualidade que ela não é encarnada, ela não é espiritualidade, ela é alienação. Então muito cuidado quando muitos querem afirmar que religião, a igreja não tem nada a ver com política.
E nós, cristãos, não temos nada a ver com política. Aliás, há muitas na mentalidade, né, das pessoas que a política é algo sujo. E já bem disse o Papa Francisco que se a política está suja é porque nós não metemos a mão nela. Como Pôncio Pilatos, lavamos as mãos e deixamos a rédea correr frouxa. Então é preciso que a gente de fato possa se meter com ela, porque a espiritualidade ela é encarnada. Aquele que é o fundamento da nossa fé, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele assumiu a natureza humana, a condição humana. Ele se embrenhou na humanidade e em todas as esferas que compõem a humanidade, em todo o seu tecido, não só religioso, né? Mas o seu tecido humano, o tecido social, o tecido econômico. Vamos refletir algumas coisas no decorrer da nossa fala. Então a campanha da fraternidade ela é fundamental para refletirmos, e por isso o projeto de lei. E eu estou muito feliz, porque na nossa diocese nós já conseguimos várias casas, né, legislativas que aprovaram a sessão solene. Cruzeiro, Lorena, Cachoeira Paulista, Cunha, amanhã eu vou estar lá na Câmara de Cunha, e também nós estamos já trabalhando na Câmara em São José do Barreiro, se Deus quiser. E aí serão 5 cidades, né, 5 câmaras municipais, pontos estratégicos, né, definidos por nós da Comissão Diocesana, para então estarmos falando e refletindo sobre a campanha da fraternidade. Bom, a campanha da fraternidade ela é lançada em âmbito nacional pela CNBB e evidentemente que se faz presença em todas as paróquias e dioceses de todo o nosso país, do Brasil, na quarta-feira de cinzas. Mas a campanha da fraternidade não é para ser restringida só na quaresma. A campanha da fraternidade, o tema dela é lançado na quaresma, mas ele deve se projetar durante todo o ano. Tá? Durante todo o ano. No tempo quaresmal, porque exatamente vem de encontro com este tempo forte, em que nós cristãos somos chamados a intensificar a nossa oração, intensificar a prática penitencial, sobretudo o jejum, e consequentemente essa experiência de oração que é uma intimidade com Deus. E este diálogo entre eu e Deus e também ouvir Deus, me colocar diante de Deus que se faz carne no seu Filho Jesus. Deus que se fez carne, por isso também um exercício penitencial que é a via sacra, né? Ou chamada via crucis, ou a paixão de Cristo, porque nós nos colocamos diante daquele que é o fundamento da nossa fé. Ele é o fundador e ele é o fundamento da nossa fé, Jesus Cristo nosso Senhor. E portanto, unindo-se a Ele, nós não fugimos do mundo, nós não fugimos da nossa humanidade e muito menos da humanidade do nosso próximo, sobretudo os mais excluídos, os mais pobres, os mais rejeitados da sociedade. Recorda muito bem o Papa Francisco, é a carne chagada de Cristo, é essa que nós precisamos tocar. E isto, portanto, se a igreja resume isto no chamado a esmola. A esmola não é resto, a esmola não é dar o que me sobra, a esmola é eu doar o que eu tenho de mais importante. Portanto, o jejum significa abster de algum tipo de comida ou bebida que é importante. E isso ao final de 40 dias, ele pode resultar em quê? Em um bom regime, né? Porque eu deixei de comer tal coisa, deixei de beber tal bebida, então isso fez com que eu perdesse alguns quilos. Que beleza, eu fiz um bom regime. Mas, juntamente com um bom regime, eu olho para o meu bolso, minha carteira e verifico o quê? Nossa, eu economizei. E a palavra do Senhor vem disso para nós, Mateus 25, eu estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes, estive sem teto. Então, ou seja, a esmola significa que o fruto daquele meu jejum não pode ficar retido no meu bolso, na minha carteira, como economia. Isso deve voltar-se para o Senhor. E onde está o Senhor? Nos pobres, nos mais frágeis, excluídos da nossa sociedade. Ir ao encontro destes. Eu deixei de comer, para quê? Para promover o alimento para quem não tem, para quem passa fome. Deixei de comprar uma vestimenta para mim, para quê? Para promover a vestimenta para quem está nu, para quem está com sede, para quem está enfermo, para quem está encarcerado. Vamos ver aqui
dentro dessa reflexão, a questão da compreensão antropológica, né, da teologia antropológica, a compreensão humana. Mesmo que o ser humano ele seja privado de sua liberdade, ele não deixa de ser humano, mesmo que ele seja encarcerado. Então, tendo colocado estes primeiros pontos, né, que são fundamentais para a reflexão sobre a campanha da fraternidade e por que ela é lançada na Quaresma, mas ela não pode terminar no Domingo de Ramos com a nossa coleta nacional, né, mas ela deve se estender a reflexão durante o ano, seja em âmbito eclesial, seja nas instituições, através das autoridades, né, através da participação de muitos, né, munícipes, cidadãos, leigos e leigas, né, nos diversos âmbitos da sociedade, na participação dos conselhos, né, vamos verificar também quão importante é a participação dos leigos, através dos conselhos, né, paritários do município. É fundamental a participação de todos. Pois bem, olhando lá para o telão, a campanha da Fraternidade 2018, ela propõe o seguinte tema: fraternidade e superação da violência. Ou seja, o que se propõe a reflexão da campanha da Fraternidade 2018 não é simplesmente refletir sobre a violência, mas propõe a todos refletir sobre a violência na perspectiva de superar a violência, superar, portanto, as situações de violência. E sempre um lema que vai iluminar a nossa reflexão, que é sempre extraído na Sagrada Escritura. Jesus afirmando: vós sois todos irmãos. Mateus 23, versículo 8. Ora, se eu olhar para o meu semelhante, não como olhar fraterno, ou seja, um olhar de irmão, um olhar, portanto, de irmã, o outro, ele se tornará para mim um rival. Um rival muitas vezes a ser eliminado, né? Big Brother, eliminar aquele que me atrapalha. Então, por isso, a reflexão: vós sois todos irmãos, se queremos superar a violência. E aqui eu faço mais uma outra colocação. O primeiro elemento a ser mudado, transformado, se quisermos usar uma palavra bíblica, convertido na sociedade, este primeiro elemento não são as leis, senhores vereadores, não são as estruturas, poderíamos dizer, ao executivo e a todas as outras instâncias. O primeiro elemento a ser transformado, mudado, convertido na sociedade é o ser humano. Se ele não for transformado, se ele não for convertido, de nada adiantará leis, de nada adiantará as estruturas, de nada adiantará tudo aquilo que for poder de força para reprimir. Não resolverá o problema e a situação. Vamos adiante, Dani, por favor. Portanto, violência. O que é violência direta? A pessoa usa a força contra a outra. Então isso é caracterizado como violência direta. A OMS, Organização Mundial de Saúde, diz que violência se caracteriza pelo uso intencional da força contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo de pessoas. Essa violência pode resultar em dano físico, sexual, psicológico ou morte. Então veja que a definição da Organização Mundial de Saúde, ela abrange, né? Ela abre muito mais o leque. Ora, se ela abrange, ela abre muito mais o leque, a violência não é um caso apenas reservado ao tratamento policial. Porque quando se fala em violência, nós imediatamente imaginamos em quê? Lei, não é verdade? A lei que vai reprimir, a lei que vai pôr ordem e, consequentemente, no policiamento, de preferência, o policiamento ostensivo, né, para isso. Mas a violência, conforme vimos aí na Organização Mundial de Saúde, ela não é um tratamento só policial e a lei, mas é uma questão social, que portanto requer atenção e participação de toda a sociedade para ser enfrentada. Tem que ser enfrentada. Ora, se nós não refletirmos sobre o problema, nós não enfrentamos, e é preciso enfrentá-lo de frente. A campanha da fraternidade, portanto, quer refletir a realidade da violência.
olhar os rumos e os impasses que vêm dominando as políticas públicas de segurança. E aí está a participação importante dos senhores e senhoras legisladores, né? E também do executivo, e também do policiamento, seja civil, militar, enfim, né? De todas as esferas, seja municipal, guarda municipal, Secretaria de Segurança Municipal, mas também Secretaria de Segurança do Estado, e também em âmbito de União Federativa. Os índices da violência no Brasil, gente, superam os números de países que se encontram em guerra ou que são vítimas frequentes de atentados terroristas. O Brasil supera o número. Tá? Isso é bom nós termos claro diante dos nossos olhos. Então, não imaginarmos que está tudo bem no nosso país. Muito bem. O que a igreja entende por pessoa? Eu, infelizmente, deixei no meu carro, mas eu tenho apresentado um compêndio de doutrina social da igreja. E eu tenho dito quão importante vocês que estão em casa legislativa precisam ler, reler, né? E que bom se fosse que pudesse até estudar o compêndio de doutrina social da igreja. E quanto mais todas as pessoas de boa vontade conhecer o compêndio de doutrina social da igreja. Lá define o que é pessoa, que eu vou dizer aí. Lá define o princípio de justiça, né? Lá define o princípio que deve ser aplicado no âmbito da política, né? Da democracia e assim por diante. Muito bem, qual é a concepção de pessoa conforme a compreensão da Igreja Católica? Muito bem, pessoa é um ser único, irrepetível, dotado de inteligência e consciente, capaz de refletir sobre si mesma, tendo consciência dos próprios atos. No entanto, não são, porém, a inteligência, a consciência e a liberdade a definir a pessoa. Ora, ninguém viu inteligência andando por aí. Ninguém vai ver consciência andando por aí. E ninguém vai ver liberdade andando por aí. O único ser capaz de ter estes atributos é a pessoa. Portanto, é exatamente a pessoa que está na base dos atos de inteligência, de consciência, de liberdade. Tais atos podem mesmo faltar, sem que por isso o homem cesse de ser pessoa. A pessoa ficou débil, ou a pessoa nasceu débil. Ela não tem a capacidade de inteligência plena. Ela não consegue ter consciência e ser consciente a tal ponto de seus atos e ter liberdade de responder pelos seus atos. Mesmo que ela tenha essa deficiência, mesmo que ela venha sofrer isso com mal de Alzheimer ou coisa semelhante por aí, uma esclerose, ela não deixa de ser pessoa. É aqui que se fundamenta o ensinamento da igreja em relação à eutanásia. E é aqui também que se fundamenta a defesa da igreja, a vida humana, inclusive o aborto. Mas é um anencefálico, né? Portanto, não tem ainda a sua massa cefálica, né? Ou o seu córtex cerebral completo, ou aqueles que querem defender o embrião, a partir de até tantas semanas ele pode ser eliminado, porque ainda não está ali o córtex cerebral. Ora, tendo estas capacidades ou não deixe de ser pessoa, porque só é a pessoa que está na base dos atos de inteligência, de consciência, de liberdade. Então isso é importante frisar aqui, porque senão nós vamos escutar muitos discursos por aí afora e que confundem e que de fato não são ensinamento oficial da igreja. A partir disso é que a igreja defende sempre a vida. A igreja não é do contra, ela é a favor da vida e exatamente a favor da dignidade humana. E é aqui também que se fundamenta aquilo que são os direitos humanos. E constantemente eu tenho percebido meios de comunicação, inclusive as redes sociais, que estão atacando com interesses escusos de ideologias que estão por trás disso os direitos humanos. Inclusive às vezes contrapondo, né?
Olha, fulano de tal, o marginal morreu, e aí os direitos humanos foram lá para defender a família, se solidarizar, mas não foram se solidarizar com o policial que atirou, ou o policial que matou, que estava ali de serviço defendendo. Olha, essas são afirmações muito deficitárias, né? Em primeiro lugar, o direito humano, ele é para todos, ele é para o ser humano, independente daquilo que ele exerce na sociedade ou não, né? É evidente que nós vamos nos colocar sempre ao lado dos mais fracos, né? Dos mais excluídos. Muito bem, então, refletindo sobre isso, que é pessoa que está na base de tudo, né? E outro princípio que eu quero refletir com vocês é o princípio de justiça, porque quando nós falamos de superação da violência ou de violência, imediatamente vem o princípio de justiça, de lei, né? Não tem como não fugir disso. Então, muito bem, o que significa justiça? E aí eu coloco lá, no consciente coletivo e na base do direito normativo, justiça significa dar à pessoa o que ela merece, ok? Trabalhou 8 horas no dia, ela vai receber as 8 horas trabalhadas. Ela não trabalhou as 8 horas, vai ser descontado dela. Ela trabalhou todos os dias do mês, ela receberá o salário completo do mês. Ela não trabalhou, ela vai ser descontada os dias que ela faltou. Correto até aí? É assim que funciona o princípio de justiça, né, na base normativa do direito. Pois bem, mas qual é o critério de justiça do RD? RD em maiúsculo significa Reino de Deus, é uma abreviatura, né? A justiça do Reino de Deus anunciada, pregada e vivida por Jesus. Dar à pessoa o que ela precisa. E aqui eu faço uma narrativa, ou pelo menos a citação rápida de uma narrativa de uma parábola que Jesus contou. Parábola é uma história comparativa. Jesus então contou na sua época que um grande fazendeiro, dono de uma vinha é o que nós chamamos popularmente de parreira, né? Então, um parreiral, ele tinha uma fazenda de parreiras, dono da vinha. Ele saiu logo pela manhã e contratou 2 empregados para trabalhar na vinha e combinou com eles de pagar 2 moedas de prata ao término do trabalho naquele dia. Ok, foram trabalhar na vinha. Lá pelas 9 da manhã, o dono da vinha saiu e contratou mais 2. Não combinou nada, só contratou. Lá pelo meio-dia, mais 2. Lá pelas 3 da tarde, mais 2. E não é que lá pelo final da tarde, mais ou menos 5 horas da tarde, 1 hora antes de terminar o expediente, ele contratou mais 2. E ao término, portanto, do expediente, após as 18 horas, ele combinou com o seu administrador o seguinte: pague 2 moedas de prata para todos, a começar dos que chegaram por último, que trabalharam somente 1 hora. E assim começou o seu administrador. Os 2 que chegaram por último, 2 moedas de prata. Para os outros da meia da tarde, 2 moedas de prata. Para o do meio-dia, 2 moedas de prata. Para os 9 da manhã, 2 moedas de prata. E chegou para os que tinham chegado por primeiro, 2 moedas de prata. O princípio normativo de justiça que está no consciente coletivo gritou nos 2: espera aí, 2 moedas de prata para nós que começamos a trabalhar desde manhã, e para os caras que chegaram por último também foram lá falar com o dono da vinha. Diz Jesus que o dono da vinha falou para ele o seguinte: olha aqui, eu não combinei com vocês 2 moedas de prata? Vocês estão reclamando por quê? E mais, o dinheiro é meu? Beleza, a narrativa para por aí, mas a igreja diz que nós precisamos aprofundar o contexto do texto. Esse é um texto nu e cru. Mas qual que é o contexto? Por que Jesus contou essa parábola, essa história comparativa? O que ele estava querendo refletir na sociedade a qual ele vivia? Ele estava inserido em espiritualidade encarnada. É a encarnação do Verbo, do Filho de Deus. É o seguinte, gente: 2 moedas de prata no tempo de Jesus era o necessário, o que um pai de família precisava para sustentar a sua família. E diga-se de passagem que naquele tempo uma família era de no mínimo 10 filhos. Aí a gente entende a justiça anunciada do Reino de Deus, anunciada, pregada e vivida por Jesus. O que é justiça conforme o Reino de Deus? Jesus amplia o conceito de justiça. Justiça não é dar para a pessoa o que ela merece. Pode ser que ela mereça ser colocada num paredão fuzilado, pode ser que ela mereça ser colocada numa guilhotina, mas o que está na base é o conceito de pessoa. Essa pessoa, ela é um ser único, irrepetível, dotado de inteligência e consciência. Ela precisa
ter uma chance. Então a justiça dá o que ela precisa, mesmo que a pessoa perdeu a liberdade, ela é encarcerada, mas não deixou de ser pessoa. É aqui que funcionam os direitos humanos. É aqui que funcionam os direitos humanos. Então, tendo colocado estes princípios que devem nortear a nossa reflexão como cristãos, mas eu diria mais, não só como cristãos, mas todo homem e mulher de boa vontade, de reta intenção, porque quando nós colocamos como Igreja Católica estes pilares, estes princípios fundamentais, qualquer pessoa, mesmo que ela se diga ateia, ela vai concordar que, olha, eu acredito exatamente nisso aí que você está falando, nesse princípio de pessoa, nesse princípio de justiça. Então é dar à pessoa o que ela precisa. O Papa Paulo VI, chamado agora Beato Paulo VI, quando ele foi convidado para fazer um discurso na ONU, ele disse em alto e bom tom: a paz é fruto da justiça social. O que ele estava querendo dizer com isso? É dar às pessoas da sociedade o que elas merecem? Não, é dar às pessoas, ao ser humano, o que ele precisa. E aí eu reflito com o povo, O povo precisa de uma educação de qualidade? Precisa ou não? E nós temos. O povo precisa de uma saúde pública de qualidade? Precisa ou não? E nós temos. O povo precisa de um transporte público digno, decente? Precisa ou não? Mas nós temos. Tratamento de rede de esgoto, tratamento de água, e assim vai, aí por diante. Compreenderam? Então vejam aonde que o Papa Paulo VI quer refletir e onde a igreja é enviada por Jesus para refletir sobre essas questões. Por que se embrenhar nas questões sociais na política? Porque é exatamente isso que o Papa Paulo VI diz: a política é o exercício mais nobre de se colocar em prática a caridade. Isso aí não são palavras minhas, viu, do Papa Bento? É do Papa Paulo VI, o Beato Papa Paulo VI. É o maior ato de caridade, o exercício da política. E aí há que precisar aqui também uma outra palavrinha muito importante do princípio normativo da doutrina social da igreja. A democracia, ela parte do princípio que a democracia é a vontade do povo. E que no fundo isso se dá pelo voto da maioria. A pergunta que eu faço: o nosso Congresso Nacional está fazendo a vontade do povo brasileiro, do nosso povo brasileiro? Viram? O princípio de democracia não está de acordo com a doutrina social da igreja. Por quê? Porque a doutrina social da igreja vai repetir o seguinte: democracia não é aquilo que a maioria acha que quer, porque essa maioria pode ser manobrada, essa maioria pode estar conduzida por outros ideais. Mas o princípio normativo de política, conforme a doutrina social da igreja, é o bem comum. É mais amplo. E ele contém os mais pobres, os mais necessitados. É o bem comum. O bem comum não é nós olharmos para os nossos interesses, que perdoem, mas que nós percebemos no Congresso Nacional isso. Olha seus interesses. Espero que entre vós não seja assim, mas que possamos olhar o bem do povo, o bem comum, sobretudo os mais necessitados. Vamos adiante, por favor? Paz é fruto da justiça. Isso aqui também é a definição da doutrina social da igreja. Isaías 32:17. Entendida em sentido amplo como respeito ao equilíbrio de todas as dimensões da pessoa. Por que a igreja deve refletir sobre o ser humano? Por que ela deve se meter-se na política? Não partidária, mas na política, que deve refletir sobre a pessoa, exatamente pela concepção de pessoa, porque esta pessoa, ela tem dimensões que são muito maiores do que o âmbito religioso. Ela é religiosa, mas ela é um ser social. Ela é um ser de carne e osso, mas ela é espiritual. Então essas dimensões, elas precisam estar em equilíbrio, para que de fato essa pessoa, ela possa de fato realizar-se enquanto ser humano, enquanto pessoa. Aí eu pergunto: uma pessoa que está passando fome, adianta você ir falar para ela o amor de Deus? Você tem que dar para ela o que comer.
de comer quem tem fome. Se ela não tem uma água tratada, se ela não tem rede de esgoto, se ela não tem o que vestir, ela não tem onde morar, não adianta nós irmos lá falar coisa bonita para ela, nós precisamos ir, porque ela está em desequilíbrio. Então a paz está em perigo, diz a doutrina social da igreja, quando ao homem aqui entendido, o ser humano, não lhe é reconhecido o que lhe é devido enquanto pessoa, quando não é respeitada a sua dignidade e quando a convivência não é orientada em direção ao bem comum. A convivência, que vós também cultive entre vós, vereadores, essa boa convivência. Se eu falava aqui inicialmente do ser humano que precisa ser transformado, se nós quisermos uma sociedade que supere a violência, precisamos começar a partir de nós. A partir de nós. Dar o primeiro passo. Então vamos ver, vamos olhar um pouquinho, vou tentar ser aí bem conciso. O objetivo geral da campanha da fraternidade é construir a fraternidade promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça à luz da palavra de Deus como caminho de superação da violência. Ao longo da década de 90, cresceu o acesso aos equipamentos aos serviços privados de proteção. Vocês devem se lembrar que nossas casas, antes da década de 90, não tinham cercas elétricas, concertinas, não é verdade? Não tinha câmeras de segurança. Vocês se recordam que nós entrávamos no banco, era o único lugar que nós víamos segurança privada com arma de fogo na cintura. Hoje é casa lotérica, lojas, não é verdade? Shoppings, hipermercados, que tem esses seguranças, câmeras de segurança para tudo quanto é lado. Então vejam, cresceu o acesso a esses equipamentos. Tá? Isso se deve, em outras razões, ao fracasso ou insuficiência dos meios empregados pelo Estado no enfrentamento e controle da criminalidade. Lembrando o princípio anterior, a paz é fruto da justiça social. Quando o homem, quando o ser humano, ele está sendo atendido de maneira equilibrada a todas as suas dimensões. Quando não está, nós vamos ter aí um ser violento. Isso é óbvio, isso é evidente, né? Então, o fracasso, ou seja, o enfrentamento do Estado. Quando diz enfrentamento do Estado, pessoal, volta de novo àquela primeira reflexão anterior. Violência não pode ser reduzida ao âmbito policial e à lei. Ela é algo muito mais amplo, tá? Senão, nós não conseguiremos refletir e enfrentar o problema. Essa proteção, no entanto, que está aí colocada, aumenta o isolamento. O outro converte-se em mais uma ameaça, a sensação individual de segurança. Apesar de possuir menos de 3% da população mundial, o nosso país, o Brasil, responde por quase 13% dos assassinatos no planeta. Muito bem. No ano passado, vocês se lembram que eu trouxe para vocês aqui um mapa do Brasil? Lembra? Bonito. Os biomas brasileiros. Cerrado, né? Caatinga, Mata Atlântica, Amazônia. Agora, olha lá. Infelizmente, eu tenho que trazer esse ano aquele mapa para vocês. O Brasil está o quê? Por favor, não vai dizer que o Brasil está PT, né? Os preconceituosos, né? Mas ali o Brasil está ensanguentado, lá as gotas de sangue. E aí nós temos lá as bandeirinhas. Estados Unidos, Chile, Argentina, União Europeia. Olha lá o percentual. Epidemia de homicídios no Brasil. É uma epidemia. Nós falamos de dengue, chikungunya, né? Agora febre amarela. Mas temos uma epidemia que nós não estamos dando atenção para ela. E a CNBB quer dizer, olha, a violência é algo assustador, né? Ali não está aparecendo, né? Mas lá no finalzinho tem um monte de bandeirinha do Brasil, ó. Lá no finalzinho, no pé da página lá, né? Ou seja, o Brasil, o número nosso é assustador. O Brasil tem 13.100% mais homicídios que a Inglaterra. 436,6% mais que os Estados Unidos. E 609,3% mais que a Argentina. Aqui do lado nosso. Resultado? Por 100 mil habitantes. Esse é o resultado feito de pesquisa, tá?
Isso aqui não é a CPD que inventou, isso aqui é extraído das Secretarias de Segurança Estaduais e também do Ministério da Segurança do Brasil, tá? Do Ministério da Defesa. Vamos adiante, por favor? Gente, portanto, este não é apenas um problema de polícia, mas diz respeito a todos os brasileiros e brasileiras. Não existe a possibilidade de se encaminhar uma solução sem a ampla e restrita participação da sociedade. Não se resolve a questão da segurança sem ações no campo, e aí vamos lá, da educação, da saúde, do esporte, Fábio Matos, da assistência social e da cultura, entre outros. Então é algo amplo. O ser humano que está na base da nossa reflexão é o ser humano que deve estar diante dos nossos olhos. Vocês, como legisladores, quando for falar de munícipe, do nosso povo lorenense, do cidadão lorenense, tem que ter diante de você a pessoa humana, o ser humano. E assim, da mesma forma, o executivo e todas as instâncias é a pessoa. Este é o maior patrimônio de um povo. O maior patrimônio de você, pai e mãe, não é a casa que você tem, não é o carro que você tem, não é a conta bancária que você tem. O maior patrimônio que você tem são seus filhos, é a sua família. E assim cada um de nós, aquilo que nos é confiado. A vocês, como legisladores, o nosso povo, a todos nós, eu como padre também, o povo são as pessoas, né? É o ser humano. Portanto, ele precisa ser atendido. Somos chamados a construir um reino da verdade, da graça, da justiça, do amor e da paz, pois somos todos irmãos. Nós temos que olhar. Domingo, nas minhas reflexões e homilias, eu dizia assim: nós temos uma vantagem em relação ao povo judeu do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles não tinham óculos, eles não tinham uma lente, eles não tinham uma lupa que nós temos. Este óculos, esta lupa, esta lente para nós cristãos tem um nome, tem um rosto de uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Portanto, quando lemos o Antigo Testamento, encontramos a primeira leitura de domingo, né? Guardar o sábado. Então algumas pessoas têm razão mesmo. Algumas pessoas vão dizer de hoje você tem que guardar o sábado. E é verdade. E até usam dizendo que Jesus falou que eu não vim abolir o antigo, não vim mudar uma sequer letra. Para por aí, mas tem que continuar a leitura. Mas eu vim dar novo sentido. E Jesus transforma o dia do Senhor, não mais o sábado, mas o primeiro dia da semana. É o dia do Senhor, é a sua ressurreição. É o primeiro ato criador de Deus. No primeiro capítulo do Gênesis, o primeiro ato criador de Deus é Fiat Lux, faça-se a luz. Jesus, quando ressuscita no primeiro dia da semana, Lumen Christi, eis a luz de Cristo. Nele, agora, o homem é recriado, é a nova criação, é a luz que ilumina, né, o ser humano e todo ser humano que vem este mundo. Então, gente, os números são assustadores, né? Eu aqui não vou enxergar muita coisa, mas eu só queria chamar a atenção lá nos números. Primeiro de jovens, é de 15 a 25 anos ainda? Jovens. Os que são mais sofrem o homicídio no Brasil, num assustador de jovens, a idade de 15 a 25 anos. Isso é lamentável, né? Depois tem o número lá de homens e mulheres. Policiais, morrem mais policiais fora de serviço do que em serviço. Esses dados aqui são dados da Secretaria de Segurança dos Estados e do Ministério da Defesa, não é da CBD. A CBD simplesmente foi lá e extraiu esses dados. Então, mais policiais morrem. Por quê? Porque tem que fazer bico, porque o salário que recebe não é suficiente. Por isso que morrem mais fora de serviço do que em serviço. Outra coisa que é colocada, tem um tanquinho de guerra lá em cima, lá no meio, bem no meio, um quadro no meio, a primeira tarja amarela, guerra na Síria. A guerra na Síria, 256.124 e mortos, né? E no Brasil? Então, 256 na Síria, de guerra, lá é guerra, e nós aqui 279. Quase 30 mil a mais. E nós não estamos em guerra, né? Nós não estamos em guerra. Então veja, os números são assustadores, né? Muito assustadores. Enfim, eu não vou ficar nesse quadrinho aí. Depois, aliás, esse conteúdo vai ficar aqui na Câmara, né? Depois, quem desejar, pode
adquirir todos esses slides, né? Não é propriedade particular minha, né? E aí tem números, né? De policiamento, de pessoas que estão mortas, homicídio no Brasil, raças, né? Homens, mulheres, enfim, é uma cultura de violência. Isso é grave, é uma cultura de violência, né? Vamos adiante, né? A maioria das pessoas vivem amedrontadas diante da possibilidade de ser roubado ou assaltado. Isso foram pesquisas que foram feitas, né, do Ibope. Também há o medo do tráfico de drogas e também o medo da polícia. Isso aqui são estatísticas, não são nós que criamos. As pessoas se esconderam. Tem medo, além do tráfico de drogas, além de ser assaltada e roubada, também tem medo da polícia, né? Que triste, né? Também as redes sociais têm contribuído para o preconceito ou ódio de classe, de raça, de gênero, de política e até mesmo de intolerância religiosa. Redes sociais, Facebook, ou vocês não têm visto isso? Terrível, né? Terrível. Então, são meios que têm não contribuído para a superação, mas pelo contrário, têm alimentado ódio, preconceito, né? De classe, de raça, de gênero, de política. E vai para aí afora, né? Então os ataques, né, que são feitos, né? Os petralhas, né? Os bolsominions, e vai para aí afora. Então esse tipo de coisas não contribuem para a superação da violência, pelo contrário, alimentam mais violência, alimentam mais preconceito, mais intolerância e também religiosa, né? Então isso é muito grave, precisamos superar isso. Esses são problemas muito sérios e que nós precisamos superar. Parece que a sociedade brasileira está consolidando modos de vida cuja referência é fazer justiça com as próprias forças. Isso é mais terrível ainda, né? Mais terrível ainda. Muito bem. 3 fatores são fundamentais para definir esse espaço de paz e de guerra. Por favor, vamos ler juntos o primeiro? Vamos lá? Então veja, olhando sempre a pessoa humana, as suas dimensões que precisam ser atendidas, ou seja, o poder público, ou a ação dele é eficaz, ou a não ação dele vai gerar violência, vai gerar guerra. O segundo ponto, vamos lá? O segundo ponto. Então veja, não tem segurança pública que nós de fato precisamos, não tem educação que de fato precisamos, não tem transporte público que de fato precisamos, não tem saneamento básico que de fato precisamos. A pessoa trabalha, ganha e ela não consegue pagar o plano de saúde. Quando vê seu filho, sua esposa ou ele mesmo enfermo, como que faz? Como que essa pessoa vai ficar? Os senhores com certeza se deparam com isso todos os dias, eu também. Pessoas pedindo, suplicando, quase que mendigando para nós, né? Um socorro, né? Então vejam, a questão do está relacionada ao poder do dinheiro. A pessoa não consegue adquirir, ela não consegue, ela trabalha e não consegue, né? Não consegue ter, ainda mais agora em crise, né? Misericórdia. Aumentou o número de pedintes, aumentou assustadoramente, né? Me desculpem, várias vezes algumas pessoas perguntaram para mim: o que você acha do Bolsa Família? Eu sempre fui defensor ferrenho do Bolsa Família. Mas tem um monte de defeito, para nós tem corrupção para cá, para lá, tudo bem, mas em nome da corrupção nós não podemos deixar de atender o ser humano nas suas necessidades básicas. É dar para ele o que ele precisa. Se estão roubando lá não sei para onde, eles vão responder por aquilo, mas a necessidade básica tem que ser atendida daquele ser humano que precisa. Porque todas as vezes são cortadas essas verbas, essas coisas, quem é o primeiro que se lasca? O pobre, coitado, que vão bater na nossa porta. Um terceiro ponto diz respeito ao tratamento seletivo dado pelos órgãos públicos. E aí entra também o poder, os 3 poderes, em relação a garantir direitos como acesso à justiça. Lembrando que Jesus amplia o conceito de justiça, não é dar só para a pessoa o que ela precisa, o que ela merece, mas o que ela precisa, o que ela está precisando. Precisamos refletir muito sobre isso, é princípio da doutrina social da igreja. Aqui não quer dizer revisão em relação à religião. Vamos adiante?
Política e violência no Brasil. Política, negociações que estabelecem para que pessoas possam dividir pacificamente o mesmo espaço. Então, são negociações, né? A política é importante, fundamental, né? Não há solução para a violência fora da política. Então é engano imaginarmos isso. Então não há solução fora da política. Não há solução para o Brasil. Eu disse isso em algumas pregações, a gente rezando e pensando que o céu vai se abrir uma grande nuvem, vai descer uma mãozona assim, e Deus vai limpar Brasília, vai limpar a política e vai colocar outros, né? Não é assim que funciona, né? Então temos meios e precisamos valorizar. Um deles é o voto direto, né? Então não há solução fora da política. Não há solução do problema do Brasil fora da política. Engana-se aquele que pensa o contrário, né? Mas está sujo, então precisamos embrenhar nela, precisamos meter a mão nela, né? E participar. Precisamos participar. Aí a pergunta, né, que no final eu posso fazer, mas já faço agora: quem aqui faz parte de conselhos paritários do município de Lorena? Não precisa levantar a mão nem dizer, mas há que se perguntar. E aí, temos participado efetivamente? Quem participa das sessões de Câmara? Enfim, há parlamentares interessados em propostas geradoras de violência com o uso de armas de fogo pela população civil. Gente, se nós já olhamos esse quadro anterior de um Brasil em sangue, com números acima de países em guerra, como a Síria, como que colocando arma na mão do povo nós vamos resolver o problema? Vai piorar, pode ter certeza que vai piorar. Com certeza vai piorar. Então, há parlamentares interessados em mudar, né, a legislação da relação ao armamento, enfim, discursos que vêm corresponder a um anseio da população muitas vezes e que estão sendo colocados nas redes sociais, alimentados. E aí eu digo, e a igreja diz: isso não supera a violência, isso não contribui para as divergências, muito pelo contrário, vai acirrando cada vez mais. Vamos adiante, Dani. Querem alterar o estatuto do desarmamento, apesar deste reduzir o número de mortes por arma de fogo. Nós temos um número assustador, né? Mas o estatuto do desarmamento fez reduzir, porque era muito mais, né? E se voltar, vai com certeza piorar mais. Há várias propostas de desconsideração da legislação penal e de ampliação da ação das polícias, do Ministério Público e do Judiciário. A corrupção, e aí, claro, o desvio dos recursos públicos enfraquece as políticas sociais. Não chega ao destino das necessidades básicas daqueles que mais precisam e sofrem na sociedade. E aí, consequentemente, marginaliza os pobres. O governo brasileiro tem encaminhado várias reformas mais importantes ao mercado que às pessoas. Isso a igreja tem sido uma voz profética e aqui a gente menciona isso. Então também há que se perguntar, cada um de nós, os senhores legisladores, também o executivo do nosso município, o que nós estamos propondo é mais importante ao mercado ou às pessoas, que são o maior valor e o maior patrimônio do nosso município? Há que se perguntar. Então são questões que são colocadas. Para a imensa maioria, participar da política limitou-se ao ato de quê? Votar. Votou, acabou. Entretanto, é importante participar das decisões que podem afetar sua vida, participando das sessões de Câmara, participando dos conselhos paritários do município, Conselho de Educação, Conselho de Saúde, Conselho de Segurança e assim por diante. Formas complementares de atuação direta dos cidadãos são necessárias e têm sido reclamadas nos conselhos paritários, né? Ao gerar exclusão e perpetuar desigualdades sociais, a economia produz violência e morte. Esse modelo econômico deixa para trás grande parte da população, que fica sem trabalho e sem perspectiva de vida. Reforma trabalhista, graças a Deus não entrou a reforma da Previdência, que não privilegia o povo, né? Então aí nós temos uma olhada, né? Vamos ver. Vamos olhar agora o julgar. Muito bem. No Antigo Testamento existem muitas passagens que insinuam uma personalidade violenta de Deus. Muitas passagens. Cuidado, eu volto a repetir aqui. Nós temos uma lupa e uma lente, que se chama Jesus Cristo. Não vamos olhar para o Antigo Testamento de maneira fundamentalista. Deus o livre dos fundamentalistas, que são os grandes geradores de discórdia e de violência no nosso mundo e também no nosso país. Muito bem, essas passagens precisam ser lidas em seu contexto originário, porque elas se dão pelo limite cultural da época. Lembrando que quando a igreja fala de inspiração divina, não é a mesma concepção de psicografia.
O Espírito Santo não foi editando no ouvido do autor, do agiógrafo, e ele foi escrevendo. Isso é psicografia. Mas a inspiração significa Deus inspira, mas é o homem, o ser humano, que escreve com sua linguagem, portanto usando exemplos e aquilo que é próprio da sua cultura, do seu contexto. Então, por isso nós precisamos ler no seu contexto originário e perceber os limites culturais da época. Com o avançar do processo da revelação, compreende-se que Deus é misericórdia e nele não existe violência. Então isso vai ser desenvolvido no próprio Antigo Testamento. A imagem de Deus, que muitas vezes por limitações culturais daquela época, daquele contexto geográfico histórico, vai evoluindo no Antigo Testamento. E se você não faz uma leitura e um estudo bíblico aprofundado no contexto, você fica só no texto. E o perigo de ficar fundamentalista. Isso é um grande perigo em todas as religiões, em todas as instâncias também da sociedade. Assim, a violência religiosa não se justifica como desejo ou mandamento divino. Não se justifica a violência religiosa. Vamos adiante, Dani. A violência é sinal de ausência de amor e fraternidade. O amor e respeito pelo semelhante, por toda a obra criada, conduz o homem à compreensão de que é parte de um grande projeto de Deus. O cuidado e zelo por toda a criação, já vimos isso no ano passado, né? Na campanha da fraternidade, gera no coração do homem o reconhecimento que tudo que existe, devido a ter sido criado por Deus, possui certo grau de fraternidade com o homem, com o ser humano. Vamos adiante? Muito bem. Nas origens, nós vemos no texto de Gênesis que estava tudo em harmonia. O homem consigo mesmo, com o seu semelhante e com Deus. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Confiou ao ser humano o cuidado e cultivo da obra criadora. Assim nos diz o texto que Deus viu tudo quanto havia feito e era muito bom. A criação não é algo ruim. O que Deus criou não é ruim, mas é tudo muito bom. Portanto, na origem está o sentido da obra criada, o sentido de ser pessoa. No princípio não existe divisão, desamor, violência, mas acolhimento, reverência, pertença fraterna. A violência vem depois, nasce do esquema do esquecimento das origens, da vocação do ser humano, o amor. Os descaminhos, no entanto, podem ser superados com a volta às origens, com a reconciliação e misericórdia. Então aqui está uma concepção cristã da esperança que o ser humano, embora tenha se afastado, tenha caído e tenha errado, ele ainda precisa ter uma chance. É aqui que se fundamenta o princípio nosso como reflexão cristã. Então acontece o primeiro rompimento em relação do homem com Deus. Este rompimento conduz a uma convivência violenta manifestada no assassinato de Abel. Caim, que é seu irmão, mata o seu irmão Abel. A motivação é a irritação de Caim por não ter tido sua oferta aceita por Deus. Mas o problema de Caim foi que ele desenvolveu uma revolta que o fez ver seu irmão como inimigo a ser eliminado. Entre parênteses, Big Brother. Bate nas costas, vem pela frente, aí entra lá no tal confessionário, misericórdia, não? Eles detonam o confessionário católico. Então vai lá no confessionário para quê? Para mim, desculpa a expressão, arrebentar com o meu irmão, com o meu semelhante. Então, Big Brother, misericórdia, A luz de Jesus, que aí olhamos no Novo Testamento, é que toda a delicada temática da violência e da vingança na Bíblia recebe uma resposta definitiva. O centro do Novo Testamento é Jesus, que é por excelência uma pessoa não violenta. Nós refletimos isso durante toda a quaresma e sobretudo na Semana Santa. Ele é o servo de Javé não violento, conforme Isaías diz. Por isso não se encontra nenhum tipo de incentivo à violência em suas páginas. Não encontra-se violência no Novo Testamento. A parte mais desenvolvida do Novo Testamento é o relato da paixão de Jesus, um evento violento e injusto contra ele, mas não que ele tenha feito. A tentação da violência está entre os discípulos de Jesus como pode ser visto em João e Tiago, que querem fazer descer fogo do céu para consumir a cidade samaritana. Vou falar anteriormente, a gente quer que caia um raio, Esses dias postaram, mandaram no WhatsApp lá, uma foto de um raio caindo lá em Brasília, caiu no Congresso Nacional, e aí embaixo fica assim, mais para a esquerda, Senhor. Ou seja, olha,
Mas isso é contrário ao princípio cristão, isso é anticristão, e isso não ajuda a superar a violência, pelo contrário, instiga ódio e mais violência. Querem armas para garantir a proteção de Jesus, reservando para isso 2 espadas. Pedro, que fere o servo do sumo sacerdote quando vão prender Jesus na quinta-feira santa, né? Então, o que Jesus fala para ele? Quando ele corta a orelha do guarda, né, chamado Malco, Jesus diz para ele: Pedro, guarda a espada na bainha, porque quem fere com a espada será ferido. Então Jesus, ele reprime, ele chama a atenção, ele inibe todo e qualquer tipo de atitude violenta. Todas essas, voltando um pouquinho, Dani, por favor. Todas essas atitudes encontram em Jesus reprovação. Então não se sustenta violência no Novo Testamento na pessoa de Jesus. Então Jesus, ele vai fazer o que? Ele prega o amor aos inimigos. Por quê? Porque o que está na base? Na base não está o ato maldoso do outro. Na base está a pessoa do outro. Aqui que está a fundamentação da antropologia teológica. É aqui que está a fundamentação quando a igreja fala contra o aborto, contra a eutanásia. Aqui está a fundamentação antropológica quando a igreja fala da não violência, mesmo com aqueles que são violentos ou praticaram algum delito na sociedade. Então precisamos pensar um caminho das penitenciárias que sejam para restaurar a pessoa e não para degenerar, denigrir mais ainda a pessoa. Então, o amor ao inimigo, ou seja, Jesus, ele dá um passo além da concepção de amor, porque amor é só a pessoa amada, querida, que faz as minhas vontades, né? Jesus, ele amplia o amor aos inimigos, né? Porque nós somos filhos da bênção e não da maldição. Então não se paga o mal com o mal, mas com o bem, né? Vamos lá, Dani, para diante, por favor. Essa perfeição é dita em Lucas como misericórdia. Jesus propõe ouvir isso que foi dito, olho por olho e dente por dente. Olha lá, ele não mudou a letra, de fato. Está com razão quem fala que Jesus não mudou o Antigo Testamento, não mudou a letra. Mas ele diz o seguinte: não ofereçais resistência ao malvado. Ou seja, ele dá novo sentido. Pelo contrário, se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo contra você para tomar a tua túnica, dá também o manto. Se alguém te forçar a acompanhar por 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Nossa, Pai, mas isso é muito difícil. Mas ele não diz que é fácil, né? E você sozinho não vai conseguir muito mesmo, se não for com a graça do Senhor. Como anunciado por Isaías para vencer o mal, Cristo não precisará de guerras, porque basta a sua palavra. Basta a sua palavra. O novo equilíbrio entre fazer justiça e superação da violência é apresentado no episódio onde os fariseus apresentam a Jesus uma mulher surpreendida em adultério, ao princípio de justiça. Mas a lei de Moisés diz que tem que apedrejar até morrer em praça pública. Esse é o princípio de justiça que está na norma, normativo, que está no consciente coletivo. E o que Jesus faz? Ele amplia o conceito de justiça. O que essa mulher precisa? Ser apedrejada até morrer? O que ela precisa é uma nova oportunidade. Ele amplia. Jesus, antes de se dirigir à mulher, ajuda os presentes a tomarem consciência dos próprios pecados, revelando que para este pecado era necessário recuperar a mulher através de uma atitude de misericórdia. Então, ou seja, quando pensamos em violência, quando pensamos em criminalidade, quando pensamos em criminosos, quando pensamos em pessoas que são dependentes químicos ou dependentes de álcool, nós não podemos olhar para eles com violência ou simplesmente uma questão policial e de lei para reprimi-los ou para prendê-los, tirando-os do âmbito da sociedade, da convivência social. Tudo bem que ele possa ser preso, mas ele tem que ser tratado como pessoa. E aqui está a fundamentação da teologia antropológica. Então Jesus declara que aqueles que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. A promoção da paz se torna um ministério de todo cristão. Deixe-nos a paz, dou a minha paz. Vamos adiante, Dani, por favor. A paixão e a morte de Jesus mostra que o pecado possui consequências violentas. Jesus morre, condenado sumariamente como malfeitor e blasfemo, de uma morte vergonhosa, reservada aos escravos, aos desprezados. É realmente a sua fidelidade, a sua missão humana e divina que se cela na paixão e na cruz. Deus enviou o seu Filho não para condenar, mas para salvar a humanidade. É bom lembrarmos isso.
Vamos adiante, né? Por favor. A violência brota do coração do homem, do coração. Por isso eu dizia na minha primeira fala, a conversão, a mudança, a transformação tem que ser do homem, do ser humano. Vamos adiante, por favor. A oração e a confiança em Deus são as armas utilizadas pelos não violentos. A utilização da violência produz efeitos inversos aos desejados. A paz só pode ser entendida com o significado da palavra shalom. Essa palavra em hebraico significa paz, em sentido de completude interior, uma paz completa que somente Deus pode colocar no coração do homem. Isso é o que nós cremos. Vamos adiante. Jesus, portanto, ele transforma a violência sofrida na cruz em amor ofertado. Essa é a resposta de Deus à violência. Ele oferece aquela violência que ele sofre. Ele oferece, né? Então o evento pascal revela toda a crueldade da violência e ao mesmo tempo revela a força do amor, que é transformadora. Então, eu já falei sobre isso, vamos adiante, dando guarda a sua espada. Então a igreja colabora para a superação da violência, dando orientações como partilha de sua experiência e sua fé. João 23, São João 23, escreveu a parte em terras, paz na terra, onde ele disse assim: a violência só e sempre destrói, nada constrói, só excita paixões, nunca as aplaca, só acumula ódio e ruínas e não a fraternidade e reconciliação. Número 161. A Gaudium et Spes, aquele GS lá do Concílio Vaticano II, é bonita essa constituição chamada Gaudium et Spes. Gaudium, alegria, Spes, esperança. Os bispos do Concílio Vaticano II se perguntavam: como nós vamos olhar para o mundo, para a modernidade, para a tecnologia, para a ciência que está aí diante de nós? E aí eles tiveram uma inspiração, disseram: Gaudium et Spes. Vamos olhar para o mundo, para a sociedade, lembrando, vamos olhar para o Brasil que está ali ensanguentado conforme aquele mapa, mas por favor, não olhe a olho nu, senão você se revolta e vai ficar concordando que tem que ter mesmo o estatuto, o desarmamento tem que ser jogado no lixo e tem que botar a arma na mão de todo mundo para a gente se defender dos bandidos. Nós temos que olhar Gaudium et Spes, nos olhos de Cristo. Então a Gaudium et Spes diz assim: para edificar a paz, para construir, portanto, é preciso antes de mais eliminar as causas das discórdias entre as pessoas, entre os homens, que são as que alimentam as guerras, sobretudo as injustiças. Muitas delas provêm das excessivas desigualdades econômicas e do atraso em lhes dar remédios necessários. Volta aí de novo que eu falava lá anteriormente, né? Vamos adiante, que são definições, né, de documentos, né? João Paulo II, que menciona, né, o decálogo. Em 2007 foi retificado um leigo, né, Marte, que ele é austríaco e ele se recusou a colaborar com os nazistas. Foi decapitado pelos nazistas em 9 de agosto de 1943. Em 2007 ele foi beatificado, um leigo, um homem, um pai de família, né? Muito bem, o agir, rapidamente ali, a cultura da fraternidade. Não somos adversários, mas irmãos, a primeira coisa que nós precisamos ter para agir, né? Ao se deparar com os excluídos, Jesus de Nazaré anunciava o reino de Deus. 3 preocupações norteavam Jesus que devem nortear todos nós. O que? Fraternidade. O outro é meu irmão, é minha irmã. Segunda preocupação, ternura. Temos que olhar para as pessoas com amor terno e com compaixão. Pessoa, o que está diante de mim é uma pessoa, o que está diante dos meus olhos é um ser humano. E portanto, a fraternidade, porque a violência acontece entre irmãos, então temos que ter fraternidade. A ternura, porque todos são convidados para a superação da violência, superar a violência, né? E a compaixão, porque o anunciador permanece quando o sofrimento do outro é maior do que o dele, né? E não esqueçamos aqui de lembrar de uma oração de São Francisco de Assis: onde eu devo ir? Onde tiver o ódio, levar o amor. Onde eu devo ir? Levar a luz, onde tiver trevas. Aonde eu devo ir para levar a verdade? Onde tiver o erro. Aonde eu devo ir para levar a esperança? Onde tiver desespero. É lá que deve estar o discípulo, a discípula de Cristo. A pergunta é: o que fazer para ajudar a construir a cultura da paz? Para responder é preciso, primeiro, ter como critério o Evangelho. Segundo, a superação da justiça do pagar pelo que fez. Precisamos superar isso. Ao invés de pagar pelo que fez, essa pessoa precisa ser regenerada. Ela precisa ser ajudada. O que ela precisa é isso, né?
O que precisamos fazer? A misericórdia, a solidariedade, o desejo de superação devem ser os elementos que fundamentam a ação. E ninguém deve pagar o mal com o mal, mas com o bem. Então esses são princípios importantes. Renunciar a qualquer forma de violência. Não ver nas armas a solução para os conflitos humanos. Não está nas armas. Criar novos relacionamentos a partir da fraternidade e necessidade de um projeto social comum. A solidariedade para com as vítimas da violência. Também o respeito pela dignidade em todas as condições da vida. A luta pela conversão pessoal e pela conversão de todos. Ou seja, preciso começar mudando por mim. Respeito às diferenças. Precisamos aprender a respeitar as diferenças, gente. Então isso é impressionante como que há uma intolerância. Eu falava aqui das redes sociais, a gente percebe isso, né? Então o outro defende. Imagine vocês, um dia eu fui chamado por um sujeito que entrou na minha página, me chamou de padre comunista. Quem me conhece sabe que eu não sou, eu nunca fui. E aliás, se entender o seguinte, quem foi o pai da reflexão comunista? Karl Marx. Quem foi Karl Marx? Um filósofo alemão. Karl Marx ele nasce em uma Alemanha que é berço do catolicismo e do protestantismo. Portanto, Karl Marx, ao escrever sua obra, ele não escreve tirando da pedra, ele escreve da sua cultura, ele escreve também da sua herança cristã. Portanto, se tem alguma coisa no comunismo, nos escritos de Karl Marx, que parece em consonância com a doutrina social da igreja, é porque ele tirou do cristianismo. Né? E lembrando que sempre princípio de bem comum é princípio bíblico. Princípio de não acúmulo de bens é bíblico. Basta lembrar aqui uma passagem lá do livro do Êxodo, quando o povo estava com fome, Moisés fala para Deus que o povo está com fome e Deus manda cair o maná. Era como um orvalho de madrugada. E pela manhã, disse Deus para Moisés falar para os filhos dos hebreus: cada um deve sair e recolher o suficiente para aquele dia para a sua família. E quem pegar mais apodrece. Não é que tinha os manos de guloso, os capitalistas, o morador? Então o capitalismo nunca foi batizado pela igreja, o comunismo também nunca foi batizado pela igreja. Tanto um quanto o outro tem coisas que não condizem com o princípio cristão, porque não condizem com o princípio de dignidade humana. Aqui está, não é uma simples reflexão, obriga ou intransigência. Eu aprendi isso com o Soares, quando você enrosca a língua, você para, faz assim e volta. Intransigência religiosa, não é uma questão de intransigência religiosa, mas aqui o que está é a dignidade humana. Isso não pode. E quando você fala de dignidade humana, independe de religião, independe de credo, né? O princípio é básico, é o ser humano, né? Então é preciso de fato promovermos meios de discernimento evangélico acerca do que ocorre na comunidade, no bairro, na cidade, identificar situações de violência, desenvolver o diálogo com outras religiões em posições diferentes. O outro pensa diferente, eu preciso respeitar. Eu não percebo isso hoje. O outro pensa diferente, você começa a atacar o outro, então você é o quê? Você é um comunista, você é um bolsominion, você é incapaz de ouvir o outro. Vocês aqui estão numa casa legislativa, vocês são vereadores, um tanto quanto o outro. Então, se um vem aqui e defende a sua posição, o outro pode depois ter a palavra, né? Diz: olha, o amigo, o ilustríssimo, eu não concordo com isso por conta disso, aquilo. Mas isso não quer dizer que você, como os deputados, Vossa Excelência é um corrupto. Quer dizer, chama o outro de excelência e em seguida um xingamento. Isso é intolerância, né? Então é preciso cultivar. Então, ou seja, o primeiro que precisa ser mudado nessa cultura da não violência sou eu, é você, tá bom? Então, vamos lá. Uma justiça o quê? Restaurativa, que possibilita que a pessoa seja novamente acolhida e aceita em seu meio social, familiar e comunitário. Restaurar a pessoa significa também restaurar suas relações consigo, com seus familiares, com sua comunidade, principalmente com a família da vítima, né? Então é preciso, né, buscarmos essa cultura, né? Nessa proposta de justiça, o ser humano passa a ser visto como uma pessoa que tem potencialidades e possibilidades, né? É necessário denunciar um modelo punitivo presente no sistema penal brasileiro a fim de incorporar ações educativas, penas alternativas e fóruns de mediação de conflitos que visem a aplicação da justiça
restaurativa. Eu paro por aqui, Dani, porque aí a gente começa a repetir o que eu também já disse em outras falas minhas. Então veja, o princípio de uma justiça restaurativa. Então, um encarceramento que de fato ele seja capaz de restaurar o indivíduo. E uma das coisas que o texto base da campanha da fraternidade relata para nós, que são colhidos pelo Ministério da Defesa e também pelas Secretarias de Segurança estaduais nos municípios, muitas vezes há um aglomerado, uma superpopulação carcerária em nome das chamadas prisões preventivas. E muitas das pessoas que estão presas não são pessoas perigosas, não são pais de família, mas quando injustamente colocado nestas penitenciárias, por sofrerem tanta privação de seu direito de defesa, do princípio de justiça, ela precisa ser tratada, ou seja, não tem condições de pagar um advogado, o Estado muitas vezes não lhe dá um advogado, e essa pessoa fica presa lá meses e anos. E o que vai sair de lá? Entenderam? Então isso aqui que eu trago é um caso muito sério do nosso princípio aí de leis, princípio de justiça e também princípio carcerário, de estrutura carcerária que nós temos no nosso país. Então isso precisa ser mudado. Se alguém diz assim, o senhor concorda que a pessoa que está presa poderia trabalhar, produzir, para sustentar lá dentro? Claro, concordo plenamente. Só então que nós temos que mudar a estrutura carcerária do nosso país. E aí é preciso que vocês, como legisladores, que têm seus outros parceiros, vamos assim dizer, deputados estaduais, deputados federais, em outras instâncias que podem lá refletir e levar aquilo que é uma reflexão lá adiante. Então, eu agradeço a atenção de todos vocês, dos senhores, agradeço mais uma vez por essa nobre atitude dessa Casa de Leis de criar essa sessão solene, porque vocês, meus vereadores, não estão aqui apavorados, porque logo depois que o padre sair, vocês vão ter que resolver, votar algum projeto de lei, às vezes coisas indesejosas, delicadas do município, poder executivo, enfim, algum legislador que é a favor, outro que é contra. Então, uma sessão solene, a gente vem especificamente para este ato, refletir sobre o tema da campanha da fraternidade. E espero que depois do decorrer do ano, vocês possam estar lembrando, retomando e até trazendo como projeto de lei, como reflexão dentro dessa Casa de Leis e colaborando com a nossa sociedade, com a nossa cidade. Então, muito obrigado ao vereador Tão, presidente dessa mesa, dessa casa, e na sua pessoa agradeço imensamente a cada um dos senhores vereadores e vereadora, e também a presença de todos vocês que vieram aqui estar conosco nesta noite. Muito obrigado, e que a campanha da fraternidade não termine no domingo de Ramos, mas que ela se estenda durante todo o ano. Obrigado. Convidamos agora o presidente da Câmara Municipal de Lorena, excelentíssimo senhor Valdemilson da Silva, o vereador Tão, para encerrar esta sessão solene. Antes de fazer esse encerramento, queria agradecer a todos os servidores da Câmara Municipal de Lorena que trabalharam na realização dessa sessão solene. A colaboradora Adriana, Cissa, Luiz Carlos, Michele, Verônica, Jô, Ivana, Elisete, Bronson, Kainan, Andrei, Gilberto, Alexandre e Paulo Robson. E gostaria também de agradecer a Daniela, que fez todo esse trabalho junto com a nossa equipe. Padre, eu aqui fico agraciado por essa sessão solene e saber que a iniciativa partiu realmente do senhor o ano passado e essa Câmara Municipal acabou
acatando e vendo a importância que isso tem. Nós nos sentimos muito felizes em poder ter uma sessão, principalmente com esse conteúdo que é a campanha da fraternidade, né? Então, encerro aqui, nada mais a ver tratar, eu fui encerrada a sessão solene da campanha da Fraternidade 2018, Fraternidade, superação da violência, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar no próximo dia 12 de março de 2018 e que todos tenham uma boa noite.